Fala, gente boa, bem-vindos ao canal Tudo é Física. Nesse vídeo nós iremos resolver a prova da Olimpíada Brasileira de Astronomia, nível 3, do ano de 2017. A primeira questão diz o seguinte: você conhece os planetas do Sistema Solar? Então, coloque os nomes deles na frente das suas respectivas descrições. Então, essa questão ela vai explorar um pouquinho o conhecimento básico que o aluno deve ter sobre os planetas do Sistema Solar. Algumas informações aqui não são tão conhecidas, mas existem outras informações que, por eliminação, dá para você descobrir de que planeta estão falando. Aqui o primeiro é gasoso, tem anéis, mas não é Saturno, tem forte campo magnético, tem faixas coloridas em sua atmosfera, inclusive uma grande mancha, tem a rotação mais rápida, seu dia dura só 10 horas e é o maior de todos. Essa informação tem uma grande mancha, já dá para sabermos que é Júpiter. Tem o maior vulcão inativo do Sistema Solar, é bem menor do que a Terra, é rochoso e tem superfície avermelhada. Tem desfiladeiros enormes. No passado, até se pensou que era habitado. Provavelmente será o primeiro planeta a ser visitado por astronautas. Então, essa informação que se pensou que era habitado, só você lembrar dos marcianos, né? Nos filmes fala muito sobre isso. Os marcianos são habitantes de Marte. E será o primeiro planeta a ser visitado, provavelmente. Então é Marte. O mais brilhante dos planetas, seu ano dura 225 dias terrestres e seu dia dura quase 243 dias terrestres. É rochoso, volume quase igual ao da Terra. É o mais quente dos planetas, não tem luas. Então essa informação mais brilhante, é só a gente lembrar que Vênus ele é chamado de estrela d'alva. Né? Não é estrela, evidentemente, é um planeta, mas é comumente chamado de estrela d'alva e é bem brilhante. E o volume quase igual ao da Terra. Então, por essas informações, dá para saber que é Vênus. O mais distante planeta ainda visível a olho nu, um pouco menor que Júpiter. Tem os mais lindos sistemas de anéis. Aqui já matou a charada, é Saturno. É gasoso e seu dia dura 10 horas e meia. Então, por mais que algumas informações nós não conheçamos, existe sempre aquela informaçãozinha que é o que destaca aquele planeta. Então, essa questão vale 1 ponto, 0,25 cada acerto. Questão 2. A Terra gira ao redor do Sol, numa órbita elíptica. Abaixo está o tradicional modelo do planeta Terra montado num suporte e ao lado dele o Sol, desenhado esquematicamente e fora de escala, e os raios solares. Pergunta 2A. Desenhe no quadrado à direita o mesmo globo terrestre, mas supondo que ele esteja numa posição da órbita separado de 6 meses do globo da esquerda. Então aqui essas questões de desenhos sempre são um pouco complicadas. Para mim, por exemplo, que não sei desenhar nada, ela se torna bem complicada. Mas o que você tem que saber é o seguinte: a Terra gira em torno do Sol durante 1 ano, vocês já sabem disso, e 6 meses depois ela estará aqui no outro lado. A inclinação da Terra continua a mesma. Então você teria que ter desenhado uma coisa mais ou menos assim. Como eu disse, eu não sei desenhar nada. Você pode desenhar o suporte e você tem que destacar que a inclinação da Terra está do mesmo jeito. Ok? Você não pode desenhar simplesmente um globo, um círculo. Tem que deixar clara essa inclinação. Pergunta 2B. Tá horrível esse globo, mas aqui é para ser um globozinho, tá certo? Pergunta 2B. Desenhe sobre o globo da esquerda o eixo de rotação da Terra, uma linha contínua, e o equador terrestre, uma linha pontilhada. Então ele quer aqui no globo da esquerda o equador, a pontilhada, equador, e o eixo de rotação da Terra, uma linha contínua.
Já ficou um pouquinho errado, é desse polo a esse. Ok? Então essa é a questão 2b. Questão 3. Usando o globo terrestre do enunciado da questão 2, na posição mostrada em relação ao Sol, responda as perguntas abaixo. Qual dos hemisférios, norte ou sul, está mais iluminado? Então a figura em relação a essa imagem. O hemisfério sul que está aqui embaixo está voltado para o Sol. Está voltada para o Sol. Então é no hemisfério sul que está mais iluminado. 3b. Qual é a estação do ano no hemisfério norte? O hemisfério sul está mais iluminado, é o verão. O hemisfério norte, por sua vez, é o inverno. Pergunta 3c. Qual dos polos geográficos, norte ou sul, tem dia claro de 24 horas? É aquele polo que está voltado para o Sol, Polo Sul. Em qual dos hemisférios norte ou sul a duração da noite é mais longa? É o norte, que é inverno. 3 supondo que um dos raios solares esteja incidindo perpendicularmente ao Trópico de Capricórnio, neste dia está ocorrendo um solstício ou um equinócio. Solstício. Quando o Sol está sobre um dos trópicos, naquele dia, é o solstício. Questão número 4. Em 29 de maio de 1919, houve um famoso eclipse solar total, visível em Sobral, Ceará. Com ele foi possível obter uma das primeiras comprovações da teoria da relatividade geral. Ao lado temos uma sequência de fotos de um eclipse solar anular, similar ao que ocorreu em fevereiro de 2017 e foi visível como parcial em parte do Brasil. Coloque um X, pergunta 4. Coloque um X na única afirmação correta sobre o que ocorre num eclipse do Sol. Então, no eclipse do Sol, a Lua está entre o Sol e a Terra? Claro. Isso é a questão das mais fáceis dessa prova. Eclipse solar quando a Lua está entre o Sol e a Terra. Vamos para a questão número 5. Como você já sabe, a cada dia a Lua tem uma aparência, uma fase. Abaixo temos 31 imagens sequenciais da Lua, como vista do hemisfério sul. Pergunta 5A. Qual é o número da imagem ao lado que melhor representa a fase da Lua? Hoje, dia 19 de maio de 2017. Dia da prova da OBA. Gente, aqui você vê claramente um calendário de 31 dias. Então, como a prova foi no dia 19, mas alguém pode questionar, sim, mas e os meses que tem 30 dias? Fevereiro tem 28. Por isso que a orientação é que se também aceite o aluno que marcou 18 ou 20. Ok? Mas aí eu coloco 19, que é justamente dia 19 de maio. Mas quem colocou 18 ou 20, a coordenação da OBA, ela orienta que também seja considerada. Pergunta 5B. Qual é o número da imagem ao lado que melhor representa a fase quarto crescente? Quarto crescente é essa figura 3, está crescendo. Alguns confundem com a questão 20. Mas na 20 está diminuindo, está minguando. Na 3 ela está crescendo até ficar a lua cheia. Figura 3. Pergunta 5C. Qual é o número da imagem acima que melhor representa a fase quarto minguante? Que está minguando, quarto minguante é 19. E pergunta 5D. Qual é o número da imagem acima que melhor representa a fase da lua cheia? Fase da lua cheia. Pergunta 5D. É a 11. Questão 6.
Abaixo tem uma imagem do céu obtida a partir do software gratuito chamado Stellarium. Ela mostra uma região do céu próxima do Polo Celeste Sul, na data de 19 de maio de 2017. Os tamanhos das bolinhas pretas indicam o brilho das estrelas, isto é, bolinha preta grande significa que a estrela é bem brilhante. Então, pergunta 6A. Faça um grande X ocupando toda a área da constelação do Cruzeiro do Sul. Então aqui, gente, Cruzeiro do Sul está aqui com as suas estrelinhas, a Mimosa, a Gracos e etc. E você tem que fazer um X em toda a área. Lembrando que a constelação é toda essa área aqui, ó. Se você colocar só um X aqui pequeno, está errada a questão. Você tem que mostrar que sabe que toda essa área é a constelação do Cruzeiro do Sul. Pergunta 6B. Faça uma seta sobre a estrela mais brilhante do Cruzeiro do Sul. É a mais brilhante do Cruzeiro do Sul. Essa estrelazinha aqui, a maior, a bolinha preta maior. Então você faz uma setinha desse tipo. Questão 6C. Faça uma seta dupla sobre a estrela mais próxima ao Sol. Dica, ela é a mais brilhante dessa região. A estrela mais brilhante da região está aqui. Então você tem que fazer uma setinha dupla. E pergunta 6D. Para qual direção cardial, norte, sul, leste, oeste, está voltada a esta região do céu? Aqui na pergunta mesmo ele indica que essa região está próxima ao Polo Sul Celeste, Polo Celeste Sul. Então, você responde aqui na 6D, sul. Questão de número 7. Aqui nós vamos ter umas continhas básicas. O Sol parece ser do tamanho de uma bola de futebol, mas isso porque ele está a 150 milhões de quilômetros da Terra. De Mercúrio ele é visto muito maior e de Plutão é minúsculo. Provavelmente Marte deverá ser o primeiro planeta a ser visitado por astronautas. Então ele dá aqui algumas informações, vamos para a questão. Pergunta 7A. De qual tamanho o Sol será visto em graus pelos astronautas em Marte? Vamos ajudar com um exemplo. Suponha que na figura ao lado, L seja o diâmetro da Lua, isto é, 3.476, e R a sua distância média da Terra, que é de 384 mil quilômetros. Com isso, o diâmetro angular compreendido pela Lua, vista da Terra, é de... Então ele ensina aqui como calcular o diâmetro angular. Pega-se o diâmetro da Lua, a distância da Lua para a Terra e divide. Você tem esse diâmetro angular aqui, 0,009 radianos. Mais 1 radianos é cerca de 60 graus. Logo, o diâmetro angular da Lua, vista da Terra, é em graus, aí você multiplica o valor que você encontrou por 60 graus, 0,54 graus. Coincidentemente, este é praticamente o mesmo diâmetro angular do Sol visto da Terra. Repita o cálculo acima e calcule o diâmetro angular do Sol em graus visto de Marte. Dados: diâmetro do Sol, 1.400.000 quilômetros, e a distância média até Marte, 228 milhões de quilômetros. Então, vamos lá, diâmetro, L sobre R. Onde o L, nós já vimos aqui que é o diâmetro da Lua, no caso é o Sol. Então, diâmetro do Sol, 1.400.000 quilômetros, dividido pela distância do Sol a Marte, 228 milhões de quilômetros. Aqui eu já posso cancelar aqui os zeros, posso cancelar 5 zeros com esses 5 zeros. Então eu vou ter 14 sobre 2.280. Aí você tem que dividir. Vou usar aqui a calculadora para ganhar tempo. Vai dar um resultado aproximado de 0,006 radianos. Aí eu pego esse valor em radianos e multiplico por 60 para dar a resposta em graus. Então, 0, θ será 0,06 vezes 60 graus. O resultado será aproximadamente 0,36 graus. Esse é o resultado da questão 7A.
0,36. Questão 7b. Abaixo apresentamos 8 círculos que representam, em escala, como o Sol é visto de todos os planetas em sequência. Indicamos num dos círculos como o Sol é visto da Terra. Aqui houve um probleminha na minha impressão, não sei porquê, não saiu. Está escrito aqui nesse círculo o seguinte: Sol visto da Terra. Não sei por que não saiu, saiu essa mancha preta. Então esse é o tamanho em escala do Sol visto da Terra. Ele quer que nós coloquemos um X sobre o círculo que representa como o Sol é visto em Marte. Como Marte é o quarto planeta, que vem logo após a Terra, está mais distante do Sol, então o Sol será um pouquinho menor, a visualização do Sol. Então nós marcamos como X esse círculo. Questão número 8. Aqui começam as questões de astronáutica. Em 4 de outubro de 1957, os russos colocaram o primeiro satélite artificial em órbita da Terra, o Sputnik. Em 2017, foi lançado o satélite geoestacionário de defesa e comunicações estratégicas, o SGDC, do Brasil. Pergunta 8. Baseado nas informações da tabela ao lado, escreva C para certo ou E para errado em cada uma das sentenças. Este ano celebraremos 50 anos da era espacial? Não, se ele foi lançado em 1957, o Sputnik, não são 50 anos, são 60 anos. Então aqui é errado. O SGDC deverá funcionar até 2035? SGDC... Vamos procurar as informações aqui no quadro, aqui no texto. Em 2017 foi lançado o satélite estacionário. Foi lançado em 2017. Vida útil, 18 anos. 2017 mais 18, 2035. Até 2035, certo. O SGDC é cerca de 10 vezes maior que o Sputnik. Sputnik... comprimento 4 metros, SGDC 40. Então aqui é mais questões de interpretação de texto e de tabela. Enquanto o SGDC dá um giro em torno da Terra, o Sputnik daria 14 giros. Então está aqui o período, 1 hora e meia, 24. É só dividir 24 por 1,5. 15, sobra 9. 16. Não é 14 giros, 16. Então está errado. Enquanto o SGDC dá uma volta, o Sputnik dá 16 voltas. Então aqui é errado. A potência instalada no SGDC é 12 vezes a do Sputnik. Não, 12.000 watts a potência do SGDC, 1 watt só do Sputnik. Então é 12.000 vezes. Errado também. Questão 9. Em 2017 foi lançado o satélite geoestacionário de defesa e comunicações estratégicas. Ele foi contratado pelo governo do Brasil, a Vision Tecnologia Espacial, empresa nacional situada em São José dos Campos, São Paulo. O SGDC situa-se no plano equatorial da Terra, distante 35.800 km da superfície. A essa grande distância, ele gira em torno da Terra com a mesma velocidade com que a Terra gira em torno do seu eixo. Portanto, tudo se passa como se o SGDC estivesse parado em relação a um ponto fixo na superfície terrestre. O SGDC está estacionado a 75 graus de longitude oeste. Pergunta 9A. Faça um X na figura acima indicando a localização do satélite SGDC. Então ele está no plano equatorial, latitude 0, e na longitude oeste 75 graus. Leste-oeste 75 graus. Ele está aqui entre os 60 e o 90, no plano equatorial, latitude 0. Então é aqui. Pergunta 9b. Aproximando o raio da Terra para 6.000 quilômetros e supondo que o satélite SGDC dista 36.000 quilômetros da superfície da Terra, faça um X na figura acima, em escala, onde está localizado o SGDC.
Se o raio da Terra é 6.000 quilômetros, esse aqui é o raio, o diâmetro é o dobro do raio. Então, esse lado aqui vai ser 12.000 quilômetros. O satélite está a 36.000 de distância. Então, 12.000 mais 12.000, 24. Mais 12.000, 36.000. Então, ele vai estar aqui. A 36.000 quilômetros. Aliás, mas ele é em relação à superfície. Desculpa, não é aqui. 12.000, 12.000 mais 12.000. Então, desconsidera essa minha resposta. É aqui. É 36.000 de distância da superfície da Terra. Tá ok? Então, você tem que marcar um X nesse ponto aqui. Vamos para a questão 9C. Embora seja comum considerar a comunicação via satélite como sendo instantânea, quando um sinal é transmitido do ponto A ao ponto B, na superfície terrestre, ele precisa percorrer a distância x e a distância y. O sinal viaja à velocidade da luz, 300.000 km por segundo. Assumindo x igual a y, 36.000 km, calcule o tempo em segundos necessário para que o sinal emitido do ponto A chegue ao ponto B, passando pelo satélite. Ainda dá aqui a fórmula. Não se esqueça de que velocidade é a distância percorrida dividido pelo tempo. Desconsidere a distância entre A e B. Então, velocidade é a distância dividido pelo tempo. A distância do sinal que percorre é 36.000 quilômetros, que dá 72.000 quilômetros. O tempo é o que eu quero descobrir. Mas a questão, ela já deu a velocidade da luz. Vou colocar aqui, velocidade da luz é 300.000 quilômetros por segundo, que é igual à distância, 72.000 quilômetros, dividido pelo tempo. Fazemos aqui a proporção, 300.000 T igual a 72.000. T vai ser 72.000 dividido por 300.000, o que nos vai dar como resultado 0,24 segundos. 0,24 segundos. Questão 10. A temperatura interfere nas diferentes fases do desenvolvimento do mosquito Aedes aegypti. A figura representa uma imagem de satélite simplificada no município de São Paulo. E a legenda indica a faixa de temperatura em 4 diferentes regiões da cidade. O mosquito tolera temperaturas entre 18 graus Celsius e 23 graus Celsius, mas a faixa de temperatura preferencial para o seu desenvolvimento encontra-se entre 24 e 32. 10. Baseado nessas informações e naquelas mostradas na imagem do satélite, marque C para certo ou E para errado para cada uma das afirmações abaixo. O Aedes aegypti pode existir nas 4 regiões, certo? Apesar dele ter preferência por algumas regiões, ele pode existir nas 4. Não há risco de aparecimento no mosquito da região 1. Não, está errado, ele pode aparecer em qualquer uma. Temperaturas abaixo de 18 graus Celsius não são favoráveis ao mosquito. Realmente, abaixo de 18 graus não é favorável, então é certo. O Aedes aegypti pode existir nas regiões 2, 3 e 4. Como eu falei anteriormente, ele pode existir em qualquer uma das regiões, então é certo. Os dados apresentados não permitem avaliar o risco de desenvolvimento do mosquito. Errado, porque permite sim, através da região e da faixa de temperatura, é possível saber qual é o risco maior ou menor de se aparecer o mosquito. Ok? Então aqui finalizamos essa prova, OBA 2017, nível 3. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se tiver gostado, se você chegou até aqui, peço que se inscreva no canal, compartilhe nosso trabalho, divulgue, dê um like e aguardo você nos próximos vídeos.